descobrimento ou achamento? Descobrimento. Quer dizer... Borges, o que estás a fazer? Deixa ficar descobrimento. Anda. Mas é que, de facto, existe uma discussão quanto ao termo mais correto. Eu sei. E há muitos argumentos para cada lado. Eu uso descobrimento. Ok, mas repara, o objetivo final de Álvares Cabral era chegar à Índia. Certo. Não é a minha opinião, mas se ele encontrou o Brasil por acaso, então é um achamento. Não é essa a tua opinião e muito bem, porque de facto está provado que não foi um acaso. A frota de Pedro Álvares Cabral dirigiu-se ao Oriente fortemente armada para a eventualidade de um combate. Isto porque Vasco da Gama tinha encontrado alguma hostilidade quando chegou à Índia. Alguns afirmam que Cabral terá desviado a rota devido a tempestades, mas os seus pilotos experientes nunca precisariam de tamanho desvio. Para além disso, após o descobrimento do Brasil, um dos navios voltou a Portugal para contar o que vira. Se Cabral tinha de chegar fortemente armado à Índia, nunca dispensaria um dos seus barcos sem que isso estivesse planeado. Mas também acho que a viagem de Pedro Álvares Cabral tem questões mais interessantes do que essa. Uma coisa que temos absolutamente que falar é daquele secretismo todo à volta das viagens. Há questões que ultrapassam os melhores guiões cinematográficos. Missão: enganar o rei de Espanha. Vamos falar nisso agora? Daqui a minutos. Brevemente, num programa de história perto de si. Porque eu acho que é melhor começarmos pela viagem de Pedro Álvares Cabral. Vamos a isso. Então o nosso compincha Cabral descobre o Brasil dirigindo uma frota de quantos navios? 13 navios, dos quais ele era o capitão-mor. Mas atenção, cada navio tinha o seu próprio capitão. Pois, porque ao contrário do que muita gente pensa, Cabral não era um exímio navegador. Como também não era Vasco da Gama. Eles, aliás, foram escolhidos para liderarem as suas expedições por outro tipo de capacidades que possuíam. Políticas, militares, diplomáticas... Além disso, é preciso não esquecer que Pedro Álvares Cabral não era um mero marinheiro, era o representante do rei. Pedro Álvares Cabral pertencia à nobreza, sendo nomeado pelo rei Dom João II, moço fidalgo, com 17 anos. Provavelmente terá combatido no norte da África, como era usual fazerem os jovens nobres da sua época. Mais tarde, já com o rei Dom Manuel, foi nomeado Cavaleiro da Ordem de Cristo e, em fevereiro de 1500, designado Capitão-Mor da expedição à Índia, na qual descobriria o Brasil. Mas, ó Fernando, o Álvares Cabral podia não ser um navegador excelente, mas os seus capitães, obviamente, eram. Sim, por exemplo, Nicolau Coelho, que acompanhou Vasco da Gama à Índia, para não falar de Bartolomeu Dias e Diogo Dias. Que ficaram famosos quando dobraram o Cabo da Boa Esperança nas suas caravelas. E que eram irmãos. Ah, curioso. E o nosso Cabral dirigiu uma frota de que tipo de navios? Por naus e caravelas. 10 naus e 3 caravelas. Eis aqui, então, o navio mais associado aos descobrimentos. Nomeadamente um que tem o maior valor simbólico de toda a história dos descobrimentos portugueses. A caravela. A caravela portuguesa mais comum tinha 20 a 30 metros de comprimento, 6 a 8 de largura, 50 toneladas de capacidade e uma tripulação de 20 a 50 homens. Com velas latinas triangulares, erguidas em 2 ou 3 mastros, podiam mudar de curso rapidamente e bolinar, ou seja, zigue-zaguear o vento contrário. Podiam entrar em rios e estuários, manobrar em águas baixas, contornar recifes e bancos de areia. As últimas caravelas dispunham de uma vela redonda, tornando-se mais rápidas quando o vento está a favor. Ou seja, a vela latina era ideal para viagens de exploração em que não se conheciam os ventos. Já a vela redonda fazia mais sentido quando os portugueses descobriam os ventos favoráveis. E esta aqui, simplesmente maravilhosa, por sinal, é uma nau. Impressionante. Já estou a imaginar o Pedro Álvares Cabral, com a sua vaidade, a bordo da nau, prestes a sair do Tejo, a dizer: "Oh, chefe, tira lá o barquinho da frente, se faz favor, que aqui o papá vai de nau para o Brasil." As velas destas naus, tal como esta que aqui está, eram predominantemente redondas. Propositadamente redondas, já para aproveitar as rotas conhecidas. Essa era uma das diferenças, embora houvesse outras. Bastante maior do que uma caravela, a nau podia transportar muito mais carga, incluindo mantimentos, o que lhe dava a autonomia ideal para viagens de maior curso. A nau típica tinha 2 velas redondas e uma latina e estava fortemente armada com peças de artilharia para eventuais combates marítimos. Se eles ficassem sem mantimentos nas caravelas, podiam abastecer-se através de uma nau como esta. Era assim o trabalho e a equipa. Mas há uma coisa que me faz confusão, Fernando.
A viagem de Cabral durou meses, não? Obviamente, com muitos dias e muitas noites no voeiro. Exato. O que eu quero dizer é, se havia períodos em que eles não se conseguiam avistar, como é que eles não se perdiam? Quando eles se deixavam de avistar, muito rapidamente se punham em contacto uns com os outros, num tirinho. Num tirinho? Num, dois, três ou vários tirinhos. Para manter os barcos todos juntos, Cabral orientava os seus capitães com instruções precisas. Por exemplo, 2 tiros secos para mudar a direção, seguindo a rota estabelecida. Quando os capitães respondessem com 2 tiros também, todos viravam. Outros sinais seriam 3 tiros para tirarem uma vela suplementar, 4 para amainarem. Era um risco imenso defrontar o alto mar numa embarcaçãozita de madeira. Ó vós, para se ter uma ideia, de 10 embarcados apenas regressariam 4. E aquele tempo, aqueles meses todos, só haver água, de certeza que os tornavam agressivos. Agressivos e deprimidos, ou ambas as coisas. Por exemplo, a nau de Cabral levava quantas pessoas? Julga-se que cerca de 200, mas mais tarde construíram-se maiores, que davam mais do dobro. Ah, bom, maiores, mas calculo que nem por isso com melhores condições. A tripulação nunca foi a prioridade. A prioridade ia toda para a carga, cada vez mais carga, cada vez mais carga. Bom, definitivamente aquelas viagens não eram nada fáceis. Eram extremamente difíceis, mas mais difíceis para uns do que para outros. A tripulação de um navio dos descobrimentos era uma micro-sociedade com as suas regras. O topo da hierarquia dormia numa coberta, mas a esmagadora maioria da tripulação dormia no convés, uma vez que o porão estava reservado para a carga e para o transporte de animais vivos que serviriam de alimento. A equipa de uma nau dos descobrimentos era composta pelo capitão do navio, responsável pelo comando e pela disciplina do barco, o piloto e o sota-piloto, encarregados da orientação da navegação. Tudo a bombordo. Tudo a bombordo! O mestre e contramestre que dirigem os marinheiros e os grumetas. Tudo a bombordo. Tudo a bombordo! Os marinheiros asseguravam o serviço à navegação e as manobras do navio. Os grumetes, que eram meros adolescentes, tinham as tarefas mais árduas. Isso bem limpo! O guardião disciplinava e distribuía o serviço dos grumetes. O trinqueiro reparava as velas do navio. O mestre bombardeiro fabricava a pólvora e comandava os bombardeiros. Agora mais faz que eu te disse. Os bombardeiros que muniam os canhões do navio. O capelão velava pela espiritualidade dos tripulantes. O escrivão redigia o diário de bordo, as escrituras e testamentos e registava a compra e venda de bens. Os despenseiros controlavam os mantimentos e as rações do navio. Os carpinteiros restauravam a sua armação. O cirurgião geria as caixas de botica e cuidava dos tripulantes. Os barbeiros cirurgiões faziam a barba e o cabelo, arrancavam dentes e, na ausência do cirurgião, tratavam dos feridos. Ora, vamos lá ver. Então, é para cortar o cabelo? Não, é para arrancar o dente. Sim, mas é com lavagem. Arranca o dente, mas antes lava o cabelo. O verdadeiro 2 em 1. Era preciso haver alguma espécie de entretenimento para não se enlouquecer durante as viagens. Só que estes jogos de azar não eram do agrado dos sacerdotes, porque os consideravam pecado. E os capitães também não gostavam. Então porquê? Isto é um seis! Isto é um 13! Dá-me esse dinheiro! Este dinheiro é meu! Ah, por isto. E realmente, quando nos lembramos que a maioria destes marinheiros eram reclusos a quem a pena tinha sido suspensa, é natural que o ambiente aquecesse de vez em quando. Parem! Vamos a uma tourada. Tourada? Sim, boss, eu já te explico.
Para passarem o tempo, os marinheiros brincavam às touradas. Quando acontecia apanharem um tubarão nas redes de pesca, consta que eles soltavam-no no convés e toreavam-no. O quê? A sério? Mas isso é de uma crueldade. Quer dizer, o animal ali a debater-se pela vida. Outra maneira de passarem o tempo era apreciarem as belezas do oceano. Lá está, muito melhor, muito mais giro. Apreciar as aves, os golfinhos, ver as baleias que de repente surgiam. Isso era um espetáculo impressionante para quem viajava. Pronto, está sempre o lado positivo. Amanhã deveremos fazer mais uma procissão. Sim, mas é tempo de termos um teatro. Faremos a última ceia do Senhor. O serviço religioso a bordo dos navios era regular. Aliás, foi assim que nasceram as missas secas. Missas secas? Missas secas porque o Papa proibiu o uso de vinho na celebração da missa a bordo dos navios. Havia a possibilidade de uma ondulação mais agitada fazer transbordar o sangue de Cristo. Faz sentido. Mas havia vinho a bordo, não havia? Havia, só que era racionado, além de ser muito mau. Não, deve ser desconto. Posso beber água? Não! A água também era muito racionada, estou a ver. Só o dispenseiro e o capitão é que tinham acesso à dispensa. Era um sítio que tinha que ser muito bem controlado. Só eles é que tinham acesso e agora nós, Fernando. Vamos ver os petiscos? Ora bem, o que é que temos aqui? Temos carne e peixes secos. Carne e peixes secos para melhor se conservarem. Pois, mas isso também dá uma sede do caraças. E mais, temos alho, frutos secos, mel, queijo, cebolas, louro... Ah! E o famoso biscoito. Biscoito que, no fundo, era pão cozido 2 vezes. Para melhor se conservar também. Bis, coctos. Ah, ok. Bis de 2 e coctos de cozidos, espero eu. Deixa cá provar isto. Mano, que horrível. Isto não tem sabor nenhum. Não me diga que não gostou. Não gostei nada. Uma coisa também que havia a bordo, obviamente, era peixe fresco. Caso. Bom, isso é fundamental. E os animais vivos? Animais vivos era só para quem mandava. Ah, galinhas e assim peixe. Faz sentido. Bom, se há coisa que a América do Sul enriqueceu foi a gastronomia da Europa. A Europa conheceu muito dos seus sabores pelos ibéricos. Da América levaram a abóbora, o amendoim, o ananás, a batata doce, a baunilha, o cacau, o caju, o feijão, o girassol, o maracujá, o milho, a papaya, o pimento e o tomate. Oh, Fernando, engraçado também é a diferença entre os povos. Por exemplo, portugueses e ingleses, ambos estiveram na Índia. Mas nós adotámos o caril, a chamuça, muitas coisas mais. Já os ingleses, Era mais bife. a não ser quando vão ao restaurante indiano, passo o exagero. Outra coisa curiosa é que o açúcar apenas foi difundido em Portugal com os descobrimentos. Ah, pois, antes usava-se o mel para adoçar. Já era bem doce. E também fazia mal aos dentes. Por falar em dentes, escorbuto, beriberi, peste, doenças era o que não faltava por aqui. E muitas delas eram mortais. E propagavam-se, calculo, devido à falta de condições de higiene. A bordo não havia casas de banho. De resto, estava difundida a ideia de tomar banho era nocivo à saúde. Ah, pois, claro, nocivo. Podia cair a pele ou assim. Bom, isto era só azares. Ele era doenças, ataques de corsários, naufrágios. Naufrágios normalmente provocados por excesso de carga. De resto, era essa a principal causa de acidentes. Pois, lá diz o povo e muito bem. Quem tudo quer, águas mil. Um astrolábio, um quadrante e uma ballestilha. Tudo instrumentos que utilizam o Sol como orientação. Todos os navegadores utilizavam, inclusivamente Pedro Álvares Cabral. E as estrelas. Não te esqueças das estrelas, que foram fundamentais para eles se orientarem. Sobretudo a estrela polar como grande referência.
A estrela polar mantém-se praticamente fixa no firmamento e são as restantes estrelas que circulam à sua volta. É também conhecida por Polaris, Tramontana ou Estrela do Norte, por indicar este ponto cardeal. Os portugueses verificaram que se encontrava precisamente 4 graus desviada do eixo polar. Era através dela que se determinava a latitude, pois à medida que se viajava para sul, a estrela polar ia descendo no horizonte. Na linha do Equador, desaparece por completo. Chegando ao hemisfério sul, o céu é diferente. As estrelas agora são outras. Não há estrela polar. E até a lua cresce ao contrário, da esquerda para a direita. E como é que os marinheiros se orientavam nesse novo céu? Tiveram de o descobrir. Precisamente, a grande referência agora é outra estrela, ou melhor, uma constelação de estrelas, o Cruzeiro do Sul. Os portugueses descobriram que o eixo maior do Cruzeiro do Sul aponta para este ponto cardeal. Prolongando 4 vezes a haste maior da constelação, e se a partir desse ponto baixarmos uma perpendicular em direção à Terra, determinamos o sul geográfico. O médico e astrónomo que acompanhou Cabral ao Brasil, Mestre João, escreveu uma carta ao rei Dom Manuel. O rei que mandou construir aqui o Mosteiro dos Jerónimos. Precisamente, e enviou-lhe os cálculos matemáticos, astronómicos do céu do Brasil. Falava lá do Cruzeiro do Sul? Pela primeira vez há uma referência escrita ao Cruzeiro do Sul. E essa é mais uma das descobertas fantásticas da viagem de